Durante o casamento do filho, o milionário congelou ao ver o anel da garçonete. Era o mesmo que ele deu à esposa desaparecida há 25 anos, no luxuoso salão de festas da Fazenda Montenegro. O casamento mais comentado do ano acontecia com todo o esplendor que o dinheiro podia comprar. Luzes cintilantes pendiam do teto em arranjos elaborados, flores raras ornamentavam cada mesa, e o champanhe dourado borbulhava incessantemente nas taças de cristal dos convidados ilustres. Paulo Montenegro, de pé próximo ao altar decorado com orquídeas brancas, observava com um misto de orgulho e melancolia seu filho Rafael aguardando a noiva. O jovem empresário era a imagem do pai em seus tempos de juventude. Mesma postura altiva, mesma confiança no olhar, fruto de seu segundo casamento. Rafael representava o recomeço que Paulo havia batalhado para construir após a tragédia que consumira sua primeira família. Um brinde aos Montenegro e aos Lacerda, anunciou o mestre de cerimônias. Que esta união traga paz onde antes havia rivalidade. Paulo ergueu sua taça mecanicamente. Poucos ali sabiam o quanto aquelas palavras lhe pareciam vazias. Humberto Lacerda, seu rival de décadas nos negócios, propusera o casamento entre suas famílias como uma trégua, um símbolo de reconciliação, mas algo no sorriso ensaiado de Humberto sempre despertou em Paulo uma desconfiança que jamais conseguiu nomear. Foi quando a viu, uma jovem garçonete circulando entre os convidados. Algo em seu perfil, na forma como inclinava levemente a cabeça ao servir as bebidas, ativou uma lembrança adormecida na mente de Paulo. Por um instante, a música e as vozes se tornaram um borrão distante. Impossível, murmurou para si mesmo, tentando afastar a ideia como mais uma peça pregada por sua mente saudosa. A garçonete se aproximou da mesa principal, oferecendo champanhe. Paulo observou seu rosto, delicado, com maçãs do rosto altas e olhos expressivos, olhos idênticos aos de Lívia, sua primeira esposa. O coração do empresário falhou uma batida. "O senhor aceita?" perguntou a jovem, estendendo a bandeja. Foi nesse momento que um movimento casual revelou o pequeno anel de esmeralda em sua mão direita. A visão daquela joia fez o mundo de Paulo colapsar. Aquela peça, uma esmeralda montada em ouro branco com inscrições internas, havia sido desenhada exclusivamente para Lívia. Era única, feita sob encomenda para o amor de sua vida. O mesmo anel que desaparecera na noite do incêndio, 25 anos atrás. O fogo consumia tudo com fúria implacável. Paulo ainda podia sentir o calor das chamas em suas memórias, o desespero enquanto os seguranças o impediam de voltar à mansão em chamas. Lívia, o bebê, gritava lutando contra os braços que o continham. As autoridades depois atribuíram o incidente a um curto-circuito, mas algo sempre pareceu fora de lugar naquela explicação. Os restos mortais nunca foram encontrados, consumidos completamente pelo fogo, declarou o laudo. Paulo nunca acreditou inteiramente nessa versão. "Senhor, o senhor está bem." A voz da garçonete o trouxe de volta ao presente. Paulo percebeu que segurava a taça suspensa no ar, congelado em suas memórias. "Sim", respondeu, recuperando a compostura. "Obrigado." Ela sorriu educadamente e se afastou. Paulo a observou, notando agora os detalhes. A postura, o andar, até mesmo certos gestos sutis que pareciam espelhar os de Lívia. Ridículo, pensou, tentando convencer-se de que era apenas coincidência. A saudade cria fantasmas. Discretamente, chamou Juliano, o coordenador do evento. Aquela garçonete, a de cabelos escuros. Quem é ela? Luana Figueira, senhor. Foi recomendada pelo DR, Felipe Muniz. Paulo franziu o senho. Felipe Muniz, seu médico particular há alguns anos. Jovem talentoso que conquistara sua confiança com sua dedicação e discrição. Que conexão teria ele com a garçonete, do outro lado do salão? Humberto Lacerda também havia notado a jovem. Seu rosto, normalmente controlado em uma máscara de cordialidade, empalideceu visivelmente. Paulo o observou limpar o suor da testa com um lenço, enquanto seus olhos seguiam Luana como se visse um fantasma. A cerimônia prosseguia. Marina Lacerda entrou no salão em seu vestido de noiva, arrancando os suspiros dos convidados. Era o momento que todos aguardavam, mas Paulo mal conseguia concentrar-se no ritual. Seus olhos alternavam entre a garçonete com o anel de sua falecida esposa
e o rosto perturbado de seu antigo rival. Foi então que ouviu o estrondo. Dona Matilde, a governanta mais antiga da família Lacerda, deixou cair uma bandeja de cristais, seus olhos fixos em Luana, lábios tremendo em descrença. "É o rosto dela", murmurou a idosa, alto o suficiente para que Paulo escutasse. "É o rosto de Lívia." Uma confusão momentânea se formou. Funcionários correram para limpar a bagunça, enquanto Humberto rapidamente se aproximou da velha senhora, segurando-a pelo braço com força disfarçada por um sorriso tenso. "Matilde está cansada", disse ele aos convidados próximos. "Idade avançada, vocês entendem." Paulo observou quando Humberto conduziu a governanta para fora do salão, sussurrando algo em seu ouvido, que fez a expressão da senhora passar de choque para medo. No altar, o padre pedia a atenção de todos para o momento dos votos. Rafael e Marina se olhavam apaixonados, alheios à tempestade de suspeitas que começava a se formar na mente de Paulo. Enquanto os noivos trocavam promessas de amor eterno, Paulo tomou uma decisão. Aquele anel não poderia ser uma simples coincidência. A semelhança com Lívia, a reação de Matilde, o comportamento suspeito de Humberto. Havia algo muito maior acontecendo sob a fachada daquele casamento. Ele precisava descobrir quem realmente era Luana Figueira e por que ela carregava o anel que desaparecera nas chamas junto com sua esposa e filha recém-nascida, e por que Felipe Muniz, seu médico de confiança, a trouxera para o coração da família Montenegro. Do outro lado do salão, Luana servia champanhe com eficiência, seus olhos ocasionalmente cruzando com os de Paulo. Em um desses momentos, algo silencioso e inexplicável pareceu passar entre eles, como um reconhecimento que transcendia o entendimento consciente. A festa prosseguia em seu esplendor, música e risos preenchendo o ar, enquanto sob a superfície das aparências, antigas feridas começavam a se abrir, e segredos enterrados há 25 anos ameaçavam vir à tona como fantasmas que se recusavam a permanecer em silêncio. O brilho da esmeralda no dedo de Luana capturou um raio de luz, como se a própria joia fosse uma testemunha silenciosa prestes a revelar sua história. Luana fechou a porta de seu pequeno apartamento no subúrbio, jogando os sapatos de salto num canto. Seus pés doíam depois de horas servindo champanhe para os ricaços no casamento. Mas não era cansaço que sentia. Era uma mistura de ansiedade e esperança que fazia seu coração bater acelerado. "Ele me viu", murmurou para as paredes descascadas. Ele realmente me viu. O olhar de Paulo Montenegro a perseguira durante toda a festa não era apenas curiosidade. Havia algo mais profundo ali. Reconhecimento, talvez. Exatamente como Felipe havia previsto. Luana foi até o pequeno criado mudo ao lado de sua cama e abriu a gaveta. De lá, retirou uma caixa de madeira gasta pelo tempo, seu tesouro mais precioso, com cuidado quase reverencial. Abriu a tampa e retirou o que havia dentro. Uma manta de bebê amarelada e o anel de esmeralda. Sentou-se na beirada da cama e estendeu a manta sobre o colo. O tecido, antes branco, agora tinha um tom amarelado pelo tempo. Em um dos cantos, um bordado desbotado mostrava o que parecia ser um L, seguido de letras que já não podiam ser distinguidas. "Minha única pista durante tantos anos", sussurrou, passando os dedos sobre o tecido. O orfanato Santa Clara não era um lugar de maus tratos, mas tampouco era um lugar de afeto. Luana cresceu entre paredes cinzentas e rotinas rígidas, com breves momentos de alegria nas amizades que formou. "Você chegou aqui com essa manta e nada mais", contou-lhe irmã Conceição quando completou 10 anos. Nenhum bilhete, nenhum documento. Apenas uma criança embrulhada nesse pedaço de pano, deixada na porta durante a madrugada. Foi apenas aos 16 anos, ajudando na organização do depósito do orfanato, que Luana encontrou a pasta com seu nome. Dentro havia um envelope amarelado contendo um único documento, um relatório policial sucinto, relatando que uma criança havia sido encontrada na porta do orfanato, embrulhada em uma manta. Não havia nada mais, perguntou a irmã Conceição. A velha freira hesitou por um momento. Bem, havia o anel, mas não podíamos deixar uma criança com uma peça tão valiosa. Foi guardado no cofre da capela. Luana precisou de meses para convencer a administração de que tinha direito àquela única lembrança de seu passado. Quando finalmente segurou o anel de esmeralda nas mãos, algo mudou dentro dela.
Não era apenas uma joia. Era uma chave para descobrir quem realmente era. O som da campainha arrancou Luana de suas memórias. Guardou rapidamente a manta na caixa, mas manteve o anel em seu dedo. Sabia quem estava chegando. Como foi? Perguntou Felipe, assim que ela abriu a porta. Seu rosto, normalmente calmo, mostrava sinais de agitação. Exatamente como você disse que seria. Ele me viu o anel. Felipe entrou no apartamento, passando a mão pelos cabelos escuros num gesto nervoso. Vestia roupas casuais agora, bem diferentes do terno elegante que usara no casamento como convidado. Juliano me enviou uma mensagem. Paulo perguntou sobre você. Luana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele disse? Apenas quis saber quem você era. Juliano mencionou que eu te recomendei. Felipe se sentou no sofá gasto, seus olhos intensos fixos em Luana. Isso significa que ele já começou a conectar os pontos. Os dois se encararam em silêncio por um momento. A amizade deles começara no orfanato, quando eram apenas duas crianças solitárias buscando conexão. Felipe fora adotado aos 12 anos, mas nunca deixou de visitar Luana, mesmo depois de adultos, quando ele se tornou médico e ela lutava para sobreviver com trabalhos temporários. O vínculo permaneceu inabalável. Foi durante a faculdade de medicina que Felipe começou a investigar seu próprio passado. A busca o levou a descobrir uma incrível coincidência. Luana e ele haviam sido deixados no mesmo orfanato, com poucos dias de diferença. O Humberto também notou você, disse Felipe, levantando-se para pegar um copo d'água na pequena cozinha. Eu o observei durante toda a festa. Quando ele viu o anel no seu dedo, quase desmaiou. Luana girou o anel em seu dedo, observando como a luz fazia a esmeralda brilhar. Precisamos contar tudo ao Montenegro. Felipe balançou a cabeça. Ainda não. Se contarmos agora, Humberto pode descobrir e destruir as evidências que ainda precisamos. Temos que seguir o plano. O plano começara 3 anos antes, quando Felipe, recém-formado em medicina, conseguira uma entrevista para ser médico particular de Paulo Montenegro. Na época, ele não sabia ao certo o que buscava. Apenas seguia a intuição de que havia uma conexão entre seu abandono no orfanato e a família Montenegro. Amanhã tenho consulta marcada com Paulo, disse Felipe, mostrando a agenda em seu celular. Vou sutilmente sondar se ele mencionará algo sobre a garçonete misteriosa. Luana caminhou até a janela, observando a chuva fina que começava a cair. E se estivermos errados? E se tudo isso for apenas coincidência? Felipe se aproximou, tocando gentilmente o anel de esmeralda no dedo dela. 3 laboratórios diferentes confirmaram a datação dessa joia. Ela tem exatamente a idade que calculamos, e as iniciais gravadas internamente. Lim, completou Luana. Lívia Montenegro. A descoberta havia sido acidental, ao examinar o anel mais detalhadamente. Anos atrás, Felipe notara um mecanismo quase imperceptível na parte interna. Quando acionado corretamente, revelava um compartimento minúsculo. Estava vazio, mas as iniciais gravadas foram suficientes para direcioná-los à família Montenegro. Vi os olhos dele quando notou o anel, disse Luana, sua voz quase um sussurro. Era como se tivesse visto um fantasma, porque é exatamente o que ele viu. Felipe pegou seu tablet na mochila e mostrou a foto que havia descoberto nos arquivos digitalizados de um jornal antigo, Lívia Montenegro, em um evento beneficente, usando o mesmo anel de esmeralda. O que começara como busca por identidade se transformara em uma investigação sobre uma tragédia. O incêndio na mansão Montenegro, 25 anos atrás, que supostamente matara Lívia e sua filha recém-nascida, as circunstâncias suspeitas, a rivalidade entre Paulo Montenegro e Humberto Lacerda. Amanhã preciso voltar ao hospital, disse Felipe, guardando o tablet. Tenho que finalizar os testes de DNA antes que alguém perceba o que estamos fazendo. Luana assentiu, apertando o anel em seu dedo como um talismã. E eu preciso visitar Dona Matilde. A reação dela ao me ver. Ela sabe de algo. Felipe hesitou. Tenha cuidado. Depois da cena que ela fez no casamento, Humberto deve estar vigiando-a de perto. Eles se abraçaram brevemente antes de Felipe partir. Quando a porta se fechou, Luana voltou para a cama e pegou novamente a manta de bebê, por tantos anos,
Aquele pedaço de tecido fora seu único elo com um passado desconhecido. Agora, estava prestes a descobrir toda a verdade. Quem sou eu? Perguntou a esmeralda que brilhava em seu dedo. E por que tentaram apagar minha existência? Lá fora, a chuva intensificava-se, lavando a cidade como se tentasse limpar segredos antigos. Em menos de uma semana, no dia da cerimônia religiosa que completaria a união Montenegro-Lacerda, todos saberiam a verdade que permanecera enterrada por 25 anos. Luana apenas esperava estar preparada para as consequências. O consultório particular de Felipe Muniz na Clínica Montenegro Plaza refletia o prestígio que havia conquistado nos últimos anos. Móveis de madeira escura, diplomas emoldurados e uma vista privilegiada da cidade faziam parte do ambiente que Paulo Montenegro havia oferecido pessoalmente quando o contratou como médico da família. Felipe organizava cuidadosamente os resultados dos últimos exames de Paulo quando sua secretária anunciou pelo interfone: "Derry Felipe, o senhor. Montenegro chegou para a consulta. Pode encaminhá-lo, Cláudia. Obrigado." Felipe respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que sempre o acometia antes dessas consultas. Nos últimos 3 anos, examinara e cuidara da saúde do homem que, segundo todas as evidências que reunira, era seu pai biológico. Paulo entrou na sala com a imponência habitual, embora Felipe pudesse notar sinais de cansaço em seu rosto. "Bom dia, doutor." Paulo estendeu a mão para um cumprimento formal. "Espero não estar atrasado." "De maneira alguma, senhor Montenegro, pontual como sempre." Felipe indicou a cadeira à frente de sua mesa e sentou-se, abrindo a pasta com o histórico médico de Paulo. Seus olhos percorreram brevemente os dados, enquanto sua mente trabalhava em outra direção completamente. "Como se sente desde nossa última consulta?" "Fisicamente bem, mentalmente." Paulo fez uma pausa, como se avaliasse o quanto poderia compartilhar. "Digamos que o casamento de Rafael trouxe à tona algumas memórias que eu preferiria manter adormecidas." Felipe assentiu, tentando manter a expressão neutra de médico interessado. Apesar do coração acelerado, é compreensível. Eventos familiares importantes frequentemente despertam emoções complexas. Paulo encarou Felipe por um momento, como se considerasse algo. "Doutor, você já sentiu alguma vez uma conexão inexplicável com um completo estranho?" A pergunta pegou Felipe de surpresa. Era a primeira vez em 3 anos que Paulo iniciava uma conversa que escapava do âmbito estritamente médico. "Acredito que sim", respondeu cautelosamente. "A mente humana reconhece padrões, às vezes estabelece conexões baseadas em semelhanças sutis que nem percebemos conscientemente." Paulo assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta. "Exatamente. Ontem, no casamento, tive uma experiência assim." Felipe sentiu a garganta secar. O momento que planejara por tanto tempo estava acontecendo naturalmente. Uma das garçonetes soube que foi você quem a recomendou. 3 anos antes, Felipe terminava seu turno no pronto-socorro quando recebeu uma ligação inesperada. Um dos mais prestigiados hospitais da cidade procurava um médico jovem, mas talentoso, para uma posição especial: cuidar da saúde de Paulo Montenegro, um dos empresários mais influentes do país. "Por que eu?" perguntou Felipe ao diretor que o entrevistava. "Seu currículo impressionou o senhor." Montenegro, particularmente sua pesquisa sobre predisposições genéticas a doenças cardíacas. Felipe aceitou a posição, ainda confuso com a escolha. Foi apenas semanas depois, ao examinar Paulo pela primeira vez, que uma estranha sensação de familiaridade o acometeu. Havia algo nos gestos, na estrutura facial, que lhe pareciam um espelho distorcido de si mesmo. A curiosidade o levou a buscar mais informações sobre a família Montenegro. Foi quando descobriu a tragédia do incêndio e a perda da primeira esposa e filha recém-nascida. As datas coincidiam perfeitamente com seu abandono no orfanato. Tocado por uma intuição impossível de ignorar, Felipe começou a investigar mais profundamente os arquivos do orfanato, reportagens antigas sobre o incêndio e, então, a descoberta de que Luana, sua amiga mais próxima desde a infância, havia chegado ao mesmo orfanato apenas dias depois dele, quando Luana lhe mostrou o anel de esmeralda. Anos mais tarde, as peças começaram a se encaixar em um quadro tão claro quanto perturbador. "Sim, conheço Luana há muitos anos", respondeu Felipe,
mantendo a voz firme apesar da ansiedade. Crescemos no mesmo orfanato. Quando soube que precisavam de funcionários extras para o casamento, pensei nela. Paulo o observou com uma intensidade desconcertante. Curioso, ela tem uma semelhança notável com alguém que conheci. O mundo está cheio de coincidências, Sr. Montenegro. Não acredito em coincidências, doutor. Não quando envolvem um anel de esmeralda idêntico ao que dei à minha primeira esposa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Felipe sentiu que pisava em terreno perigoso, mas também percebeu que Paulo estava mais interessado em respostas do que em acusações. O anel dela, não sabia que era valioso. Luana sempre o teve, desde que me lembro, uma lembrança de sua origem desconhecida. Paulo inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos de Felipe. Orfanato, você disse. Qual? Santa Clara, na zona leste da cidade. Paulo anotou o nome em seu celular antes de retornar à postura profissional. Vamos aos exames, então. Não quero tomar muito seu tempo. O restante da consulta transcorreu no piloto automático para Felipe, verificou a pressão arterial, auscultou o coração, discutiu os resultados dos últimos exames, mas sua mente estava em outro lugar, calculando os próximos passos, preocupado com o que Paulo poderia descobrir antes que estivessem prontos para a revelação. Quando a consulta terminou, Paulo já estava na porta quando se virou. Doere, Felipe. Gostaria de convidá-lo para um jantar em minha casa amanhã. Apenas a família, para celebrar o casamento de Rafael. Você tem acompanhado nossa saúde por anos, já é quase da família. O convite inesperado deixou Felipe momentaneamente sem palavras. Seria uma honra, Sr. Montenegro. Ótimo, às 8. Paulo fez uma pausa. E se puder trazer sua amiga Luana, ficaria grato. Gostaria de agradecer pessoalmente pelo excelente serviço no casamento. Com isso, Paulo saiu, deixando Felipe sozinho com o peso da decisão que precisava tomar. O convite era claramente uma estratégia para investigar Luana mais de perto, talvez até confrontá-la sobre o anel, assim que a porta se fechou. Felipe pegou o telefone e discou para Luana. Ele está investigando, disse assim que ela atendeu. E quer nos ver amanhã, jantar na mansão Montenegro. É cedo demais, respondeu Luana, a voz tensa. Não temos todas as provas ainda. Não temos escolha. Se recusarmos, parecerá ainda mais suspeito. Após desligar, Felipe abriu a gaveta inferior de sua escrivaninha e removeu uma pasta escondida sob falso fundo. Dentro, fotografias antigas da família Montenegro, recortes de jornais sobre o incêndio e o documento mais valioso, o resultado preliminar do teste de DNA realizado secretamente, comparando seu material genético com uma amostra obtida de Paulo durante os exames de rotina. O resultado indicava 99,9% de probabilidade de parentesco direto. Felipe guardou a pasta em sua maleta, precisava buscar as últimas provas no laboratório e finalizar os preparativos. O plano original era fazer a revelação durante a cerimônia religiosa, dali a poucos dias. Mas o interesse repentino de Paulo ameaçava precipitar tudo. Ao sair do consultório, Felipe não pôde deixar de sentir uma estranha mistura de medo e esperança. Por anos, dedicara sua vida a descobrir a verdade, a entender por que ele e Luana haviam sido abandonados, separados de sua família. Agora, estava a um passo de confrontar não apenas seu pai biológico, mas também o homem que suspeitava ser responsável pela tragédia que moldara suas vidas, e essa pessoa estaria presente no jantar de amanhã. Humberto Lacerda, agora oficialmente parte da família Montenegro através do casamento de sua filha, o círculo estava se fechando mais rápido do que haviam planejado. A mansão dos Lacerda brilhava sob o sol da tarde, enquanto os funcionários finalizavam os preparativos para a cerimônia religiosa. Humberto observava tudo da varanda de seu escritório. Um copo de uísque nas mãos trêmulas apesar do horário. Seu rosto, normalmente composto em uma máscara de segurança e controle, agora mostrava linhas de preocupação profunda. Está tudo conforme o planejado, senhor, informou Rogério, seu assistente pessoal há mais de 2 décadas, e o único que conhecia alguns de seus segredos mais obscuros. A decoração da igreja está quase concluída, e a recepção aqui na mansão. Aquela garçonete interrompeu Humberto, os olhos fixos no horizonte. Descobriu quem ela é. Rogério hesitou, ajustando os óculos no rosto em um gesto nervoso. Luana Figueira, senhor.
Trabalha em eventos há cerca de 2 anos, mas antes disso, ele fez uma pausa significativa. Cresceu no orfanato Santa Clara. O copo escorregou dos dedos de Humberto. Estilhaçando-se no chão de mármore, Rogério rapidamente se abaixou para recolher os cacos, mas seu patrão o ignorou completamente, caminhando até sua mesa como um homem em transe. Santa Clara, repetiu, quase para si mesmo. O mesmo orfanato. Senhor. Humberto puxou uma gaveta da escrivaninha e retirou uma chave pequena que sempre carregava consigo. Com ela, abriu o cofre embutido na parede atrás de um quadro, de dentro, retirou uma pasta amarelada pelo tempo. Aquela noite, murmurou, folheando os recortes de jornais antigos sobre o incêndio na mansão Montenegro. Achei que tinha acabado naquela noite. As chamas iluminavam o céu noturno, enquanto Humberto se esgueirava pelos fundos da propriedade. O plano era simples: entrar no escritório de Montenegro, recuperar os documentos que Lívia havia descoberto, provas de desvios e fraudes que poderiam destruí-lo, e sair antes que alguém notasse. O fogo começara no outro extremo da mansão, exatamente como planejado. Um acidente cuidadosamente arquitetado para parecer um curto-circuito. Não era para haver vítimas, apenas destruição de evidências. Mas quando Humberto ouviu os gritos dos seguranças sobre a senhora e o bebê presos no andar de cima, soube que algo dera terrivelmente errado. Aproveitando a confusão, ele conseguiu entrar na mansão. O calor era intenso, a fumaça sufocante. Encontrou o escritório, quebrou o cofre, destruiu os documentos. Missão cumprida. Estava prestes a sair quando ouviu, acima do crepitar das chamas, um choro fraco vindo do quarto infantil, movido por um impulso que nunca conseguiu explicar. Curiosidade, talvez, ou um raro momento de consciência. Humberto seguiu o som. No quarto, encontrou não um, mas 2 bebês, gêmeos, um menino e uma menina, recém-nascidos, milagrosamente ainda vivos, protegidos numa área onde a fumaça era menos densa. Por um momento, considerou deixá-los ali. Seria mais limpo, mais seguro para ele. Mas algo nos pequenos rostos indefesos ativou um resquício de humanidade que nem ele sabia ainda possuir. Embrulhou as crianças nas mantas do berço e saiu pelos fundos, no carro. Dirigiu por horas, sem destino certo, com 2 bebês silenciosos no banco do passageiro. A decisão foi tomada ao amanhecer. O orfanato Santa Clara ficava suficientemente longe. Ninguém faria conexões. As crianças viveriam. Apenas não como Montenegro, o que Humberto não percebeu, ao deixar os bebês na porta do orfanato em 2 noites consecutivas, para evitar suspeitas, foi que a manta que envolvia a menina escondia em seu forro o anel de esmeralda de Lívia, a mesma joia que pensava ter sido destruída no incêndio junto com sua proprietária. Senhor, está tudo bem. A voz de Rogério trouxe Humberto de volta ao presente. Ele guardou rapidamente a pasta no cofre. Preciso falar com Matilde, onde ela está. Na ala leste, descansando conforme suas ordens, depois daquele incidente no casamento. Humberto assentiu bruscamente. E aquele médico? O tal de Felipe Muniz. O que descobriu sobre ele? Dr. Muniz também cresceu no orfanato Santa Clara, informou Rogério, consultando um arquivo em seu tablet. Foi adotado aos 12 anos por um casal do interior. Formou-se em medicina com bolsa integral, especializou-se em cardiologia e há 3 anos é o médico pessoal de Paulo Montenegro. As implicações daquela informação atingiram Humberto como um soco. 2 órfãos do mesmo lugar, nas mesmas datas, agora conectados à família Montenegro, não podia ser coincidência. O anel que ela usava, disse Humberto, mais para si mesmo que para seu assistente. O maldito anel de esmeralda. Senhor, nada. Continue monitorando esses 2. Quero saber de cada movimento. Humberto fez uma pausa, pensativo. E prepare o jato particular. Pode ser que precisemos deixar o país rapidamente após a cerimônia religiosa. Rogério assentiu, acostumado às ordens aparentemente irracionais de seu patrão, que sempre acabavam fazendo sentido mais tarde. Sozinho novamente, Humberto serviu-se de outro uísque. Tentando acalmar os nervos por 25 anos, conseguira manter aquela noite enterrada no passado, usara seu poder e influência para manipular a investigação sobre o incêndio,
para garantir que ninguém jamais questionasse a versão oficial, e agora, no momento em que finalmente alcançaria seu objetivo, unir sua família à fortuna dos Montenegro através do casamento de Marina, o passado ressurgia para assombrá-lo. Na cobertura dos Montenegro, Marina ajustava seu vestido para o jantar daquela noite. Apesar do casamento civil já ter acontecido, sentia-se estranhamente inquieta. Algo na atmosfera da festa, nos olhares trocados entre seu pai e seu novo sogro, a deixara desconfortável. "Está tudo bem, amor." Rafael entrou no quarto. Aproximando-se para beijá-la na testa, seu sorriso era genuíno, seus olhos cheios de amor. Marina sentiu uma pontada de culpa. Amava Rafael profundamente, mas sempre sentira que este casamento representava mais para seus pais do que simplesmente a união de dois jovens apaixonados, só nervosa com os preparativos finais. Mentiu, forçando um sorriso. Tantos detalhes para a cerimônia religiosa. Rafael sentou-se na beira da cama, sua expressão subitamente séria. "Você notou como meu pai tem estado estranho desde a festa. E o seu também." Marina assentiu lentamente. "Achei que era impressão minha. Papai convidou seu médico para jantar hoje. E uma garçonete da festa." "Uma garçonete." Marina franziu o senho. "Por quê?" Rafael deu de ombros. Não explicou, mas vi como ele olhava para ela durante a recepção, como se tivesse visto um fantasma. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Havia algo não dito pairando no ar. Uma sensação de que estavam no centro de uma história muito maior do que seu amor. "Às vezes," disse Marina finalmente, "tenho a impressão de que nossos pais escondem algo, que essa reconciliação repentina entre as famílias esconde mais do que revela?" completou Rafael. "Também sinto isso." O jovem casal se encarou, unidos pela mesma intuição perturbadora, seu casamento. Que deveria ser a celebração de um amor genuíno, parecia cada vez mais uma peça em um jogo obscuro que começara muito antes deles. "Vamos descobrir a verdade," disse Rafael, segurando as mãos de Marina. "Juntos." Ela assentiu, agradecida por não estar sozinha em suas suspeitas, enquanto terminavam de se arrumar para o jantar. Marina não conseguia afastar a sensação de que a noite seguinte traria à tona segredos que mudariam para sempre o curso de suas vidas. Em diferentes cantos da cidade, os preparativos continuavam para a cerimônia religiosa, para o jantar daquela noite e para revelações que ninguém poderia prever completamente, como peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar após 25 anos espalhadas. A verdade emergia lentamente das sombras. Uma verdade que ameaçava demolir as fundações de duas das famílias mais poderosas do país. E no centro de tudo, um anel de esmeralda, que sobrevivera às chamas para contar sua história. O sol mal despontava no horizonte quando Luana acordou, o estômago contraído em um nó de ansiedade. O dia havia chegado. Na noite anterior, o jantar na mansão Montenegro fora uma experiência surreal. Paulo a observando atentamente, Humberto evitando seu olhar a todo custo, e Rafael com Marina trocando olhares confusos, claramente percebendo que algo estava fora do lugar. "É hoje", murmurou para si mesma, levantando-se e indo até a janela. Seu pequeno apartamento já não parecia mais seu lar. As malas semi-prontas no canto do quarto lembravam-na de que, independente do que acontecesse na cerimônia religiosa daquela tarde, sua vida jamais seria a mesma depois. Felipe havia sido claro. Precisariam desaparecer por um tempo após a revelação, até que a poeira baixasse e as investigações oficiais começassem. O telefone tocou, sobressaltando-a. "Já está acordada?" perguntou Felipe do outro lado da linha, sua voz tensa, mas determinada. "Não consegui dormir direito", admitiu Luana. "E o jantar de ontem não ajudou. Paulo me ligou há meia hora. Pediu para confirmar se ainda vamos à cerimônia." Luana sentiu um arrepio. "O que você disse?" "Que estaremos lá, claro, tudo conforme o plano." Houve uma pausa. "Tenho os resultados finais do DNA e consegui acesso a mais documentos sobre o incêndio. Humberto não apenas orquestrou tudo, como subornou investigadores para encobrir as evidências." Luana fechou os olhos por um momento, assimilando a confirmação daquilo que já suspeitavam.
E o compartimento secreto do anel conseguiu abri-lo. Sim, tinha razão. Há microfilmes lá dentro. São documentos financeiros que comprovam as fraudes de Humberto. Lívia deve ter descoberto e escondido ali antes do incêndio. A revelação fez Luana olhar para o anel de esmeralda que nunca tirava do dedo. Por todos esses anos, carregara não apenas uma joia de família, mas também a prova do crime que separara sua família. Nos encontramos na igreja então, disse, tentando manter a voz firme. Às 3, na capela ornamentada da fazenda Montenegro, os últimos arranjos de flores eram posicionados estrategicamente. Cristina, a organizadora do evento, gritava ordens pelo rádio enquanto checava cada detalhe em sua prancheta. As velas do altar ainda não chegaram, e onde está o quarteto de cordas, deveriam estar ensaiando há meia hora. A confusão típica dos momentos que antecedem grandes cerimônias enchia o ambiente de uma energia nervosa. Funcionários corriam de um lado para outro, ajustando pequenos detalhes, enquanto os primeiros convidados, familiares mais próximos, já começavam a chegar. Luana estacionou seu carro modesto a algumas quadras de distância e caminhou até os fundos da capela, onde Felipe a esperava. Usava um vestido simples, mas elegante, azul marinho, escolhido propositalmente para destacar o anel de esmeralda em sua mão. "Está pronta?" perguntou Felipe, entregando-lhe um pequeno envelope. Luana abriu-o e examinou os documentos dentro. Resultados de DNA, cópias de registros do orfanato, fotos antigas da família Montenegro, 25 anos de história condensados em algumas folhas de papel. "Pronta como nunca estarei", respondeu, guardando o envelope na bolsa. Felipe ajustou a gravata. Seu rosto uma máscara de determinação. "Lembre-se, esperamos até o momento dos votos, quando o padre perguntar se alguém tem algo contra a união. Será nosso sinal." Na mansão Lacerda, Humberto terminava de se vestir, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar o colete. O rosto no espelho parecia ter envelhecido 10 anos em questão de dias. Desde que vira o anel de esmeralda no dedo daquela garçonete, não conseguira mais dormir direito. "O carro está pronto, senhor", informou Rogério, entrando no quarto. "E conforme solicitado, suas passagens para a Suíça estão reservadas para amanhã cedo." Humberto assentiu mecanicamente. Era seu plano de contingência. Se algo desse errado, se de alguma forma aqueles 2 órfãos descobrissem a verdade e a expusessem, precisaria fugir imediatamente. O dinheiro que acumulara em contas secretas no exterior seria suficiente para começar uma nova vida longe do alcance da justiça brasileira? E Matilde? Sedada conforme suas ordens, a enfermeira recebeu instruções para mantê-la no quarto até amanhã. Humberto respirou um pouco mais aliviado. A velha governanta era a única testemunha viva que poderia conectá-lo diretamente ao incêndio. Sua reação ao ver Luana no casamento civil quase estragara tudo. Não podia arriscar que isso se repetisse hoje. "O jato está abastecido e pronto no hangar privado", continuou Rogério. "Podemos partir a qualquer momento, se necessário." Humberto fitou seu assistente por um longo momento. "Você sempre foi leal, Rogério. Isso não será esquecido." O que não disse foi que seu assistente era o único que poderia testemunhar contra ele. Mais uma ponta solta que precisaria ser eliminada, no momento certo. Na suíte presidencial do hotel onde estavam hospedados, Marina dava os últimos retoques em sua maquiagem. O vestido de noiva, uma criação exclusiva de um dos mais renomados estilistas do país, estava cuidadosamente estendido sobre a cama. Rafael entrou no quarto após bater suavemente na porta. Pela tradição, não deveria ver a noiva antes da cerimônia, mas ambos sentiam que precisavam deste momento a sós. "Você está linda", disse, aproximando-se para beijá-la na testa. Marina sorriu, mas seus olhos revelavam preocupação. "Tem algo errado." "Rafael, posso sentir, desde o jantar de ontem à noite, a forma como seu pai olhava para aquela moça, Luana, e meu pai, mais nervoso do que jamais o vi." Rafael assentiu lentamente. Durante o jantar da noite anterior, observara as interações tensas entre os mais velhos, a garçonete da festa e o médico da família. Convidados inesperados, pareciam carregar consigo algum segredo que pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. "Seja o que for", disse, segurando as mãos de Marina, "enfrentaremos juntos. Este é o nosso dia, não deles."
Marina queria acreditar naquelas palavras, mas a sensação de que estavam prestes a entrar em um palco onde um drama muito maior se desenrolaria não a abandonava. Pontualmente às 3 da tarde, a igreja estava repleta. A nata da sociedade ocupava os bancos decorados com arranjos de lírios brancos e fitas de seda. O quarteto de cordas tocava suavemente enquanto os convidados se acomodavam. Paulo Montenegro ocupava seu lugar na primeira fileira, impecavelmente vestido, mas com olhos que traíam noites sem dormir. Desde o encontro com Luana, não conseguia afastar a sensação de que o passado que tentara enterrar por tantos anos estava ressurgindo. Durante o jantar da noite anterior, observara cada movimento dela, cada expressão. A semelhança com Lívia era assustadora, não apenas fisicamente, mas em pequenos gestos, na forma de inclinar levemente a cabeça ao sorrir, e aquele anel, não havia dúvida de que era o mesmo que dera à esposa, com suas inscrições personalizadas e a esmeralda de corte único. Humberto entrou na igreja, caminhando até o banco oposto ao de Paulo. Os antigos rivais trocaram um breve olhar, um carregado de suspeita, o outro de culpa mal disfarçada. Nos fundos da igreja, Luana e Felipe aguardavam o momento certo. Haviam escolhido posições estratégicas, próximos às saídas laterais caso precisassem sair rapidamente. O envelope na bolsa de Luana continha não apenas documentos, mas também fotos da antiga mansão Montenegro antes do incêndio. Fotos onde se podia ver claramente Lívia usando o anel de esmeralda. A marcha nupcial começou a tocar. Os convidados se levantaram. Rafael esperava no altar, aparentemente calmo, mas com os olhos atentos percorrendo a multidão, como se procurasse por algo fora do lugar. Marina entrou, radiante em seu vestido branco, caminhando lentamente pelo corredor central. Em outras circunstâncias, seria o momento perfeito, a culminação de um romance verdadeiro. Mas naquela tarde, cada passo a levava para mais perto de uma verdade que nenhum dos noivos poderia imaginar. O padre sorriu quando Marina finalmente chegou ao altar. Rafael tomou suas mãos, e por um breve momento, o amor genuíno entre eles pareceu transcender a conspiração de segredos que os cercava. O ritual começou. Leituras, orações, promessas. O tempo parecia se arrastar enquanto Luana apertava o envelope em suas mãos, o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Se alguém conhece algum impedimento para esta união, anunciou finalmente o padre. Fale agora, ou cale-se para sempre. Felipe olhou para Luana e assentiu quase imperceptivelmente. Era um momento. Eu conheço, disse Luana, sua voz mais firme do que imaginara ser possível. Todas as cabeças se viraram em sua direção. Um murmúrio de surpresa percorreu a igreja. Luana deu um passo à frente, o anel de esmeralda brilhando em sua mão como uma estrela guia para a verdade que estava prestes a revelar. Um silêncio sepulcral tomou conta da igreja. Todos os olhares fixaram-se em Luana, que permanecia firme no corredor lateral, o envelope apertado contra o peito como um escudo. Esta cerimônia não pode continuar, continuou ela, sua voz ecoando nas paredes da capela, não até que a verdade seja revelada. Humberto Lacerda levantou-se abruptamente, o rosto lívido. Isso é um absurdo, guardas. Tirem essa mulher daqui. Mas antes que qualquer segurança pudesse agir, Felipe deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Luana. Sou o Dr. Felipe Muniz, médico pessoal do Sr. Montenegro, anunciou com autoridade. E o que temos a dizer interessa a todos os presentes, especialmente as famílias Montenegro e Lacerda. Paulo permaneceu sentado, aparentemente calmo, mas seus olhos não deixavam o anel no dedo de Luana. No altar, Marina segurava firmemente a mão de Rafael, ambos congelados em choque e confusão. Se alguém tem algo a dizer, interveio o padre, visivelmente desconcertado. Talvez devêssemos continuar esta conversa em particular, após a cerimônia. Não, declarou Paulo, finalmente levantando-se. Quero ouvir o que eles têm a dizer agora. A autoridade na voz de Paulo silenciou qualquer outra objeção. Ele fez um gesto para que Luana e Felipe se aproximassem do altar. Há 25 anos, começou Luana, ocorreu um incêndio na antiga mansão Montenegro. Oficialmente,
Lívia Montenegro e sua filha recém-nascida morreram naquela noite, mas a verdade é bem diferente. Um burburinho percorreu a igreja. Paulo Montenegro permanecia impassível, mas quem o conhecia bem poderia notar o ligeiro tremor em suas mãos. Esta é uma acusação muito séria, disse o advogado da família Lacerda, colocando-se de pé. Sem provas concretas, isso é difamação. Felipe sorriu discretamente. Temos todas as provas necessárias. Enquanto a confusão se instalava na igreja, Dona Matilde lutava contra os efeitos do sedativo em seu quarto na mansão Lacerda. As palavras de Rogério ainda ecoavam em sua mente. O senhor, Lacerda quer que a senhora descanse hoje. Tome este remédio. Vai ajudá-la a relaxar. Mas Matilde servira a família Lacerda por tempo suficiente para reconhecer quando algo estava errado. E hoje, de todas as datas, ser impedida de comparecer à cerimônia só podia significar uma coisa. Humberto temia o que ela poderia revelar. Com esforço, a idosa conseguiu sentar-se na cama. A enfermeira contratada para vigiá-la havia saído momentaneamente. Era sua chance. Cambaleando até o telefone, Matilde discou o número que havia memorizado dias antes, após ver Luana no casamento civil, o número que encontrara ao vasculhar discretamente os pertences da garçonete durante a recepção. De volta à igreja, Luana sentia o telefone vibrar em sua bolsa, mas não podia atender agora. Toda sua atenção estava concentrada no momento crucial que se desenrolava. Este anel, disse ela, erguendo a mão para que todos vissem a esmeralda. Pertenceu a Lívia Montenegro. Foi feito especialmente para ela, com inscrições únicas em seu interior. Paulo deu um passo à frente, o rosto uma máscara de emoções contidas. Posso vê-lo. Com cuidado, Luana retirou o anel e o entregou a Paulo. O empresário o examinou por longos segundos, seus dedos traçando as inscrições quase apagadas pelo tempo. LM, para sempre. É o anel dela, confirmou Paulo, a voz embargada. O anel que dei a Lívia em nosso 5º aniversário de casamento, como chegou até você. Estava costurado no forro da manta com a qual fui deixada no orfanato Santa Clara, há exatos 25 anos, respondeu Luana. Poucos dias após o incêndio na mansão Montenegro. A revelação provocou um murmúrio mais intenso entre os convidados. Humberto, ainda de pé, parecia prestes a desabar. Isso não prova nada, conseguiu dizer, a voz trêmula traindo seu nervosismo. Coincidências acontecem. Não são coincidências, rebateu Felipe, abrindo sua pasta para retirar alguns documentos. Tenho aqui os registros do orfanato Santa Clara, confirmando que eu e Luana fomos deixados lá com poucos dias de diferença, na mesma semana do incêndio. Aproximando-se de Paulo, Felipe entregou-lhe outro papel. E tenho também o resultado do teste de DNA que confirma, com 99,9% de certeza, que o senhor é meu pai biológico, e de Luana. O choque foi visível no rosto de Paulo. Suas mãos tremiam enquanto examinava o documento, os olhos alternando rapidamente entre o papel e os rostos de Felipe e Luana. Gêmeos, murmurou quase inaudível. Lívia estava grávida de gêmeos. Sim, confirmou Felipe. O que a versão oficial nunca mencionou é que naquela noite nasceram 2 crianças. E alguém as tirou da mansão antes que o fogo consumisse tudo. Todos os olhares se voltaram instintivamente para Humberto, que agora se apoiava pesadamente em um dos bancos da igreja. É uma conspiração, exclamou, mas sua voz já não carregava convicção. Esses 2 planejaram tudo para extorquir a família Montenegro. Foi nesse momento que a porta lateral da igreja se abriu. Apoiada em uma bengala, pálida e visivelmente debilitada, Dona Matilde entrou no recinto. Seus olhos cansados percorreram a assembleia até encontrarem Luana. A menina está certa, declarou, sua voz frágil mas clara. Eu sei o que aconteceu naquela noite. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Matilde caminhou lentamente até o centro da igreja. Trabalhei para os Lacerda por mais de 50 anos. Fui governanta, confidente e, infelizmente, cúmplice. Ela encarou Humberto, que agora parecia incapaz de sustentar seu olhar. Na noite do incêndio, o senhor Lacerda voltou com 2 crianças. Recém-nascidas, ele as manteve escondidas na mansão por 2 dias, enquanto decidia o que fazer com elas. Um suspiro coletivo percorreu a igreja.
Rafael olhava para o pai de Marina como se visse um estranho. Ele me fez jurar segredo, continuou Matilde. Disse que era uma questão de vida ou morte. Foi sua ordem que eu as levasse para o orfanato Santa Clara, em noites diferentes para não levantar suspeitas. Mentira, gritou Humberto, mas o desespero em sua voz apenas confirmava as palavras da governanta. Por quê? Perguntou Paulo, virando-se lentamente para seu antigo rival. Por que fazer isso? Humberto, foi Felipe quem respondeu, abrindo o pequeno compartimento secreto do anel de esmeralda para extrair os microfilmes ali escondidos. Porque Lívia descobriu suas fraudes, explicou, mostrando os minúsculos fragmentos de filme. Documentos que provam o desvio de milhões por parte de Humberto Lacerda. Usando empresas fantasmas, Lívia era contadora. Estava auditando as contas da parceria entre Montenegro e Lacerda. Ela ia denunciar tudo, completou Luana. E escondeu as provas no único lugar que considerou seguro, o anel que nunca tirava do dedo. A reação no rosto de Humberto Lacerda foi como a confirmação final. Seu olhar desesperado procurou por saídas, enquanto o burburinho na igreja aumentava. O incêndio foi planejado para destruir estas provas e silenciar Lívia, continuou Felipe. Mas algo inesperado aconteceu. Lívia entrou em trabalho de parto naquela noite, quando Humberto invadiu a mansão. Encontrou não apenas os documentos que buscava, mas também 2 bebês recém-nascidos. Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados de lágrimas. Rafael a abraçou protetoramente, seu olhar fixo no homem que acabara de ser exposto como autor de uma tragédia inimaginável. Você, Paulo deu um passo na direção de Humberto. Décadas de dor contidas em seu olhar. Você incendiou minha casa, tirou Lívia de mim, separou meus filhos. Não foi assim, gritou Humberto recuando. Foi um acidente, o fogo. Saiu do controle, eu nunca quis. Mas salvou as crianças. Interveio Matilde, sua voz cansada. Isso, pelo menos, ele fez. Poderia tê-las deixado morrer no incêndio, mas não o fez. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja. Paulo olhava para Felipe e Luana como se os visse pela primeira vez. Realmente, seus filhos, os gêmeos que acreditara terem morrido com Lívia 25 anos atrás, precisamos chamar a polícia, disse Rafael finalmente, sua voz firme cortando o silêncio. Já está a caminho, respondeu Felipe, mostrando seu telefone. Enviei todas as evidências para as autoridades antes mesmo de entrarmos na igreja. Humberto Lacerda, vendo seu mundo desabar, fez a única coisa que lhe restava. Tentou fugir, mas os seguranças, percebendo o movimento, bloquearam rapidamente as saídas. Encurralado, o empresário caiu de joelhos no meio da igreja, 25 anos de culpa e segredos finalmente aflorando em sua expressão derrotada. Eu não queria que ninguém morresse, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. O fogo era só para destruir os documentos, apenas isso. Enquanto as primeiras sirenes soavam ao longe, Paulo Montenegro se aproximou lentamente de Felipe e Luana, sem palavras. Abriu os braços em um gesto hesitante, quase tímido. Os gêmeos trocaram um olhar breve antes de darem um passo à frente, para o abraço que esperaram por uma vida inteira. A cerimônia de casamento estava arruinada, mas uma família, destroçada há 25 anos, começava a se reconstruir em meio às ruínas de segredos há muito enterrados. O caos que se instalou na igreja após as revelações foi contido apenas pela chegada dos policiais. Humberto Lacerda, antes um dos empresários mais respeitados do país, saiu escoltado por 2 oficiais, a cabeça baixa, evitando os flashes dos fotógrafos que haviam sido convidados para registrar o casamento e agora documentavam sua queda. A maioria dos convidados já havia se retirado, deixando para trás apenas as famílias diretamente envolvidas e alguns poucos amigos mais próximos. No altar, ainda adornado com flores que agora pareciam fora de lugar, Marina soluçava silenciosamente no ombro de Rafael. Eu não sabia, repetia ela, como um mantra. Juro que não sabia. Rafael a abraçava firmemente, seus próprios olhos marejados de lágrimas não derramadas, em questão de minutos. O que deveria ser o dia mais feliz de suas vidas havia se transformado em um pesadelo de proporções inimagináveis.
Ninguém está culpando você, sussurrou ele. Ninguém. Do outro lado da igreja, Paulo Montenegro permanecia sentado em um dos bancos da primeira fileira, como se o peso dos últimos 25 anos finalmente o tivesse vencido. Felipe e Luana estavam ao seu lado, um de cada lado, nenhum dos três sabendo exatamente como prosseguir após as revelações que haviam mudado suas vidas para sempre. Não posso acreditar que passei tanto tempo procurando vocês, enquanto estavam tão perto, disse Paulo, finalmente quebrando o silêncio. Felipe assentiu, ainda assimilando a magnitude do momento. Fui seu médico por 3 anos. 3 anos examinando seu coração sem saber que era meu pai. A palavra pai soou estranha em seus lábios, como uma língua estrangeira que estava apenas começando a aprender. Luana girava o anel de esmeralda em seu dedo. Seu rosto um misto de emoções contraditórias. Se não fosse por isso, disse, erguendo a mão para mostrar a joia, talvez nunca tivéssemos descoberto a verdade. Sua mãe sempre dizia que este anel era especial, comentou Paulo, um sorriso triste brincando em seus lábios. Ela dizia que carregava nosso amor dentro dele. Nunca imaginei que também guardaria a chave para reencontrar nossos filhos. Um policial se aproximou, interrompendo o momento. Senhor Montenegro, precisamos de seu depoimento formal na delegacia e dos seus. Ele hesitou, incerto sobre como se referir a Felipe e Luana. Meus filhos, completou Paulo firmemente. Felipe e Luana Montenegro. Os gêmeos trocaram um olhar surpreso ao ouvirem o sobrenome que lhes era de direito sendo pronunciado pela primeira vez. Sim, senhor, se puderem nos acompanhar. Paulo se levantou, ajeitando o terno amarrotado. Rafael, chamou, virando-se para o filho mais novo, que ainda consolava Marina. Vocês vêm conosco. Rafael olhou para Marina, a pergunta silenciosa em seus olhos. Vá, disse ela, enxugando as lágrimas. Eu preciso processar tudo isso. E talvez visitar meu pai na delegacia, embora não saiba o que dizer a ele. A delegacia central fervilhava de atividade quando a comitiva Montenegro chegou. Jornalistas já se aglomeravam na entrada, alertados por algum informante sobre o escândalo envolvendo 2 das famílias mais influentes do país. Por aqui, indicou o delegado Mendes, conduzindo-os por uma entrada lateral para evitar a imprensa. Preparei uma sala reservada para os depoimentos, enquanto caminhavam pelos corredores. Rafael se aproximou de Felipe e Luana, um certo desconforto evidente em sua postura. Então, vocês são meus irmãos, disse, as palavras soando estranhas. Irmãos mais velhos, na verdade. Felipe ofereceu um sorriso hesitante. Parece que sim, espero que não se incomode com a concorrência. A tentativa de humor quebrou um pouco da tensão. Rafael retribuiu o sorriso. Sempre quis ter irmãos, sabia. Crescer como filho único foi solitário. Nós tínhamos um ao outro no orfanato, comentou Luana. Mas nunca soubemos que éramos irmãos de sangue até recentemente. Como descobriram? Perguntou Rafael, genuinamente curioso. Todo esse plano. As investigações? Felipe hesitou antes de responder. Começou com o anel, quando Luana me mostrou, anos atrás, notei que havia algo incomum em sua estrutura, um tipo de mecanismo. Quando conseguimos abri-lo, encontramos as iniciais LM gravadas dentro. Foi como seguir migalhas de pão, continuou Luana. O anel nos levou aos Montenegro. As datas coincidiam com nosso abandono no orfanato. Então, Felipe conseguiu o emprego como médico do seu pai. Meu pai? Interrompeu Rafael pensativo. Nosso pai? A frase pairou entre eles, carregada de significado. Os 3 irmãos, separados pelo destino e reunidos por uma extraordinária cadeia de coincidências e investigações persistentes, contemplavam agora um futuro compartilhado que nenhum deles poderia ter previsto, 24 horas antes. Na sala de depoimentos, Paulo já relatava ao delegado os eventos da noite do incêndio, sua voz embargada pela emoção ao reviver o momento em que acreditou ter perdido tudo. Eles me seguraram, contou, os olhos fixos em um ponto distante, como se ainda pudesse ver as chamas. Eu gritava pelo nome dela, tentava voltar para dentro, mas os seguranças me continham, diziam que era tarde demais, que o fogo havia consumido tudo.
O delegado tomava notas meticulosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. E o Sr. Lacerda, qual era sua relação com ele antes do incêndio? Éramos sócios e rivais, respondeu Paulo. Competíamos em quase tudo, mas mantínhamos uma parceria nos negócios que era lucrativa para ambos. Lívia era contadora e havia assumido a auditoria das contas da empresa conjunta alguns meses antes do incêndio. Ela mencionou ter encontrado irregularidades. Paulo fechou os olhos por um momento, forçando a memória. Ela estava preocupada com algumas discrepâncias. Disse que precisava investigar mais a fundo antes de tirar conclusões. Foi a última conversa que tivemos sobre o assunto. Em outra sala. Humberto Lacerda havia finalmente desmoronado, após décadas mantendo a fachada de empresário respeitável. As evidências irrefutáveis haviam destruído suas últimas defesas. Confessou o plano de incendiar a mansão para destruir os documentos comprometedores, mas insistia que não pretendia machucar ninguém. Foi um acidente, repetia, o rosto marcado por lágrimas. O fogo se espalhou mais rápido do que eu esperava, quando percebi que Lívia estava lá dentro. Já era tarde demais. E as crianças? Pressionou a investigadora. Por que as levou? Humberto ergueu os olhos, sua expressão refletindo a complexidade moral de sua escolha naquela noite. Não sei explicar. Ouvi o choro, segui o som, quando vi os bebês no berço. Não pude deixá-los para morrer. Mesmo eu não sou tão monstro assim. Mas não os devolveu à família. Como poderia, todos achavam que haviam morrido no incêndio. Se aparecesse com 2 crianças, levantaria suspeitas, e havia as provas que Lívia reuniu contra mim. Eu estava desesperado. A confissão completa levaria horas, desvelando um quarto de século de mentiras e manipulações. Enquanto isso, na sala de espera, Marina enfrentava seu próprio inferno pessoal, a revelação de que seu pai, o homem que ela admirava e amava, era responsável por uma tragédia de tais proporções, havia destroçado suas certezas mais fundamentais. Rafael encontrou-a sentada sozinha, os olhos vermelhos de tanto chorar, encarando a parede como se buscasse respostas no concreto cinzento. Não sei quem sou mais, disse ela quando ele se sentou ao seu lado. Toda a minha vida parece uma mentira agora. Rafael pegou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dela em um gesto de solidariedade. Você ainda é Marina, a mulher que amo, a pessoa que escolhe seu próprio caminho, independente dos erros de seu pai. Como posso continuar depois disso? Como podemos continuar? A pergunta pairou entre eles, pesada, inevitável. O casamento que deveria unir suas vidas naquele dia, agora parecia uma possibilidade distante, obscurecida pela sombra dos crimes de Humberto Lacerda. Um passo de cada vez, respondeu Rafael finalmente. Não precisamos decidir tudo hoje. No corredor, Felipe e Luana contemplavam um futuro igualmente incerto. A verdade que haviam buscado por tanto tempo estava finalmente revelada, mas trazia consigo consequências que apenas começavam a se desdobrar. O que fazemos agora? Perguntou Luana, sua voz refletindo a exaustão emocional do dia. Felipe não tinha resposta. Por anos, toda sua energia havia sido direcionada para descobrir a verdade, para encontrar suas origens. Agora que esse objetivo estava alcançado, sentia-se estranhamente vazio, como um navegador que finalmente chega ao destino apenas para perceber que não sabe o que fazer em terra firme. Conhecemos nosso pai, disse finalmente. Temos um irmão, uma família quebrada, acrescentou Luana, sem amargura, apenas constatando um fato, mas ainda uma família, mais do que tínhamos ontem. Quando os depoimentos terminaram, já passava da meia-noite, o delegado Mendes informou que Humberto permaneceria detido, enfrentando acusações de incêndio criminoso, fraude, sequestro e obstrução da justiça. No estacionamento da delegacia, Paulo enfrentava uma decisão difícil. Rafael decidira passar a noite com Marina em um hotel, para dar-lhe suporte no momento mais difícil de sua vida. Quanto a Felipe e Luana, gostaria de convidá-los para ficarem na minha casa, disse Paulo, a voz traindo sua insegurança. Sei que é precipitado, depois de tudo o que aconteceu hoje. Mas, sim, respondeu Luana. Antes que ele pudesse completar a frase, sua resposta imediata surpreendeu até a ela mesma.
Sim, gostaríamos disso. Felipe assentiu em concordância. Temos muito a conversar. 25 anos para recuperar. Enquanto caminhavam para o carro, Paulo olhou para o céu estrelado. Um pensamento subitamente claro em sua mente. Lívia, de alguma forma, havia conseguido manter a família unida mesmo após sua morte. O anel que ela nunca tirava, carregando não apenas as provas contra Humberto, mas também inscrições de amor eterno, havia sido o fio condutor que finalmente reunira pai e filhos. Ela nos reuniu, murmurou, quase para si mesmo. Mesmo depois de tanto tempo, ela encontrou um jeito, e pela primeira vez em 25 anos, Paulo Montenegro sentiu que poderia finalmente começar a curar as feridas que o incêndio deixara em sua alma. A cobertura de Paulo Montenegro ocupava os 2 últimos andares de um dos edifícios mais exclusivos da cidade. Ao entrar no elevador privativo com Felipe e Luana, o empresário sentiu uma estranha mistura de nervosismo e esperança. Estava prestes a receber seus filhos em casa pela primeira vez. Filhos que, até poucas horas atrás, acreditava estarem mortos. É um pouco diferente da antiga mansão, comentou, enquanto as portas do elevador se abriam diretamente para o hall de entrada. Depois do incêndio, nunca mais consegui morar em casas. O cheiro de fumaça me perseguia, mesmo quando não existia. Felipe e Luana trocaram olhares, absorvendo essa pequena revelação sobre o trauma que seu pai carregava. A cobertura era elegante, mas surpreendentemente aconchegante. Não o mausoléu de mármore e cristal que talvez esperassem de um dos homens mais ricos do país. Por favor, sintam-se em casa, disse Paulo, indicando o amplo living com vista panorâmica da cidade. Podem escolher qualquer um dos quartos de hóspedes ou... Ele hesitou. Na verdade, há algo que gostaria de mostrar a vocês. Paulo os conduziu por um corredor até uma porta no final. Respirou fundo antes de abri-la, como se precisasse se preparar para o que viria a seguir. O quarto que se revelou deixou Luana e Felipe momentaneamente sem palavras. Era um quarto de bebê. Ou melhor, 2 berços lado a lado, nunca usados. Perfeitamente preservados como uma cápsula do tempo. Eu nunca acreditei completamente que vocês haviam morrido, explicou Paulo, sua voz embargada pela emoção. Não havia corpos, apenas cinzas. Então, quando me mudei para cá, após me casar novamente, fiz este quarto. Era uma loucura, eu sei. Todos diziam que eu precisava seguir em frente, aceitar a perda, mas algo dentro de mim... Luana sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, enquanto tocava o móbile delicado que pendia sobre um dos berços. Você nos esperou, sussurrou, por 25 anos. Completou Felipe, igualmente emocionado. Paulo assentiu, incapaz de falar por um momento. Quando Rafael nasceu, minha segunda esposa insistiu que este quarto fosse desmontado. Tivemos brigas terríveis sobre isso. Foi uma das razões que levaram ao fim do nosso casamento. Ela dizia que eu vivia preso a fantasmas. E você vivia, disse Felipe gentilmente. Sim, admitiu Paulo. Mas parece que meus fantasmas estavam vivos o tempo todo. Os 3 permaneceram ali, em silêncio, absorvendo o peso daquele momento. Era um encontro entre o passado que Paulo nunca conseguira abandonar e o futuro que Felipe e Luana nunca imaginaram que encontrariam. Na sala de interrogatório da delegacia, a confissão de Humberto Lacerda continuava. Cada revelação mais chocante que a anterior. O delegado Mendes, que investigara o caso do incêndio Montenegro décadas atrás, e nunca ficara completamente satisfeito com a conclusão oficial, finalmente via as peças se encaixarem. Lívia Montenegro descobriu irregularidades nas nossas contas conjuntas, explicou Humberto, a voz monótona de quem já não tem mais nada a perder. No início, eram pequenas discrepâncias que eu podia justificar como erros administrativos, mas ela era meticulosa, persistente. Começou a desenterrar transações que levavam a empresas de fachada, contas offshore. E quanto desviavas? Perguntou o delegado. Milhões, ao longo dos anos, dezenas de milhões. Humberto esfregou os olhos cansados. Paulo confiava em mim completamente. Era fácil manipular os números, criar projetos fantasmas. Mas Lívia, ela enxergava padrões onde outros só viam números aleatórios. Por que não tentou suborná-la? Ameaçá-la. Humberto deu uma risada seca, sem humor.
Você não conheceu Lívia Montenegro. Era incorruptível, e quanto a ameaças, ela não era mulher que se intimidava facilmente. Então decidiu matá-la. Não. Humberto bateu as mãos na mesa. O plano era apenas destruir as evidências. Eu sabia que ela guardava cópias dos documentos no escritório em casa. O incêndio deveria começar lá. Consumir apenas aquela ala da mansão. Ninguém deveria se machucar. Mas você não contava com o parto prematuro. Humberto fechou os olhos, como se tentasse bloquear as memórias. Ninguém sabia que ela esperava gêmeos, nem mesmo Paulo. A gravidez já era de risco. E Lívia optou por manter isso em segredo para não preocupá-lo mais. Quando cheguei à mansão naquela noite, o fogo já havia se espalhado muito além do previsto, e então ouvi os choros vindos do quarto infantil, e decidiu levar as crianças. Foi um impulso, um momento de, não sei, talvez consciência. Eu já tinha causado destruição suficiente. Não consegui deixá-las para morrer. O delegado fez uma pausa, observando atentamente o homem à sua frente, mas também não teve coragem de devolvê-las ao pai. Como poderia? Seria confessar meu envolvimento no incêndio. E naquele momento, com Lívia morta, as evidências destruídas, parecia mais simples deixá-las no orfanato, crianças anônimas, sem conexão comigo. E quanto ao anel, o anel de esmeralda com os microfilmes. Humberto passou a mão pelo rosto, o cansaço evidente em cada gesto. Nunca soube dos microfilmes. Achei que o anel fosse apenas uma joia sentimental. Quando vi a garçonete usando-o no casamento de Marina, quase tive um infarto. Era como se o passado tivesse voltado para me assombrar. De volta à cobertura de Paulo. Os três finalmente se sentaram na sala de estar. O relógio marcava quase 2 da manhã, mas nenhum deles sentia sono. Havia tempo demais a recuperar, perguntas demais a responder. Como era ela? Perguntou Luana suavemente. Nossa mãe. Paulo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em horas. Levantou-se e pegou um álbum de fotografias de uma estante próxima. Lívia era extraordinária. Abriu o álbum, mostrando uma mulher de beleza serena, com os mesmos olhos expressivos de Luana. Inteligente, determinada, compassiva, tinha um senso de justiça inabalável. Foi isso que a levou a investigar as contas, mesmo quando eu disse que confiava plenamente em Humberto. Felipe estudava cada fotografia com intensidade, como se tentasse recuperar uma memória que nunca tivera a chance de formar. Ela sabia que éramos gêmeos antes do nascimento. Não, respondeu Paulo, virando a página para mostrar Lívia grávida, radiante. Os médicos suspeitavam de gêmeos pelo tamanho da barriga, mas naquela época os ultrassons não eram tão precisos. Foi uma surpresa maravilhosa quando nasceram. Luana tocou delicadamente a fotografia. Quem nasceu primeiro? Paulo sorriu novamente. Você, por 7 minutos, era minúscula, mas seus pulmões... Meu Deus, que força! Felipe veio logo depois, mais calmo, observando tudo com olhos curiosos, exatamente como fazem agora. Essa observação criou um momento de conexão profunda entre os três. Era verdade. Luana sempre fora a mais expressiva, a que falava primeiro, enquanto Felipe tendia a analisar antes de agir. Sempre senti que havia algo faltando, confessou Luana. Uma parte de mim que não estava lá, no orfanato. Felipe era o mais próximo que eu tinha de família. Mas mesmo assim, eu também sentia isso, disse Felipe. Como um eco, uma ausência que não conseguia nomear. Paulo fechou o álbum, suas mãos tremendo levemente. Agora entendo porque nunca consegui aceitar completamente que vocês haviam partido. Algo em mim sabia que estavam vivos. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado eventualmente pelo toque do telefone de Paulo. Era Rafael. Pai, disse ele, a voz tensa. Marina não está bem. Ela quer ver o pai antes que seja transferido para a penitenciária amanhã. Poderia nos encontrar na delegacia ao amanhecer. Paulo olhou para Felipe e Luana. Uma pergunta silenciosa nos olhos. Iremos juntos, disse Felipe, respondendo à pergunta não formulada. Somos uma família agora. O nascer do sol encontrou a família Montenegro reunida na entrada da delegacia. Marina aguardava no saguão, os olhos inchados de tanto chorar, mas uma determinação nova em seu semblante. Obrigada por virem, disse ela,
surpreendendo a todos ao abraçar Luana e Felipe. Sei que meu pai causou um sofrimento inimaginável a vocês. Não espero perdão, mas quero que saibam que farei tudo ao meu alcance para tentar reparar o mal que ele causou. Rafael colocou o braço ao redor dos ombros de Marina, seu apoio evidente em cada gesto. Conversamos a noite toda. Marina tomou uma decisão importante. Vou assumir o controle das empresas Lacerda, explicou ela. E minha primeira ação será devolver até o último centavo desviado das empresas Montenegro, com juros. Não posso desfazer o passado, mas posso tentar construir um futuro mais justo. Paulo assentiu, genuinamente tocado pela integridade da jovem. Marina, você não carrega a culpa de seu pai. Nunca pensei o contrário. Mesmo assim, insistiu ela, há coisas que precisam ser corrigidas. Enquanto Marina era conduzida à cela onde seu pai aguardava, os Montenegro permaneceram no saguão, unidos por laços que o tempo e a tragédia não conseguiram romper completamente. Ainda há muito que não sabemos, comentou Felipe pensativo. Tantas perguntas sobre aquela noite, e sobre os 25 anos que se seguiram, acrescentou Luana. Paulo olhou para seus 3 filhos, os gêmeos que o destino devolvera de forma tão improvável, e o caçula que crescera sob sua proteção. A família que nunca imaginara que poderia ter novamente estava finalmente reunida. Teremos tempo, disse, a voz firme apesar da emoção. Tempo para perguntas, para respostas, para conhecer uns aos outros. Temos o restante de nossas vidas para isso. A verdade havia emergido das cinzas do passado, como uma fênix, dolorosa mas purificadora, e com ela, uma chance de recomeço que nenhum deles acreditava ser possível apenas 24 horas antes. Uma semana após a revelação que abalara 2 das famílias mais poderosas do país, a mansão Montenegro na praia tornou-se um refúgio improvável. Paulo decidira que todos precisavam de um tempo longe dos holofotes da mídia, que transformara o caso em sensação nacional. O incêndio Montenegro, 25 anos de mentiras, estampava as manchetes de todos os jornais e telejornais. A propriedade à beira-mar, raramente utilizada por Paulo nos últimos anos, agora abrigava uma família em reconstrução, os 3 irmãos Montenegro, Felipe, Luana e Rafael. Passavam horas na varanda, compartilhando histórias e preenchendo as lacunas de vidas que seguiram caminhos tão diferentes. Então você realmente tentou fugir do orfanato aos 9 anos? Perguntava Rafael, fascinado pelas histórias de infância dos irmãos mais velhos. Luana sorriu, relembrando. Cheguei até a estação rodoviária antes que a irmã Conceição me encontrasse. Felipe era meu cúmplice, mas ficou para trás para distrair as freiras. Era o padrão. Explicou Felipe. Luana sonhava e agia. Eu planejava e dava cobertura. Sempre funcionou bem para nós. Rafael absorvia cada detalhe com avidez. Crescera como filho único, mimado por Paulo e ressentido com a sombra dos irmãos mortos que nunca conhecera. Agora, tendo-os ao seu lado, descobria uma conexão que jamais imaginara ser possível. E você? Perguntou Luana. Como foi crescer como o príncipe herdeiro do Império Montenegro? Rafael suspirou, seu olhar perdendo-se no horizonte onde o mar encontrava o céu. Solitário, papai sempre foi. Distante, amoroso, mas ausente de alguma forma, como se parte dele estivesse sempre em outro lugar. Ele estava. Disse Felipe suavemente. Estava conosco, de certa forma, naquele quarto que manteve intocado. Os 3 ficaram em silêncio, contemplando essa verdade. A porta de vidro que dava para a varanda se abriu, e Paulo se juntou a eles, trazendo uma bandeja com café, sobre o que conversam. Perguntou, sentando-se em uma das cadeiras, sobre como nossas vidas foram moldadas pela ausência uns dos outros. Respondeu Felipe. Mesmo sem saber, estávamos conectados. Paulo assentiu, um sorriso melancólico em seu rosto envelhecido prematuramente. Gostaria de ter estado lá para vocês, para os 3, de formas diferentes. Você esteve, disse Luana, surpreendendo a todos. Manteve nossa memória viva. Nunca desistiu de nós, mesmo quando tudo indicava que deveria. Rafael, que inicialmente temera ressentimento por parte dos irmãos recém-descobertos, encontrou em seus olhares apenas compreensão,
em um desejo compartilhado de construir algo novo a partir dos escombros do passado. E quanto a Marina? Perguntou a Paulo. Ela ainda... Sim, respondeu o pai. Ela ainda quer seguir com o casamento, quando tudo se acalmar. Se você também quiser, claro. Rafael assentiu. Quero. O que aconteceu não mudou o que sentimos um pelo outro. Na verdade, acho que nos aproximou mais. Enfrentar juntos essa tempestade mostrou a força do que temos. Paulo sorriu, genuinamente feliz apesar de tudo. Sua mãe, Lívia, teria adorado ver isso. Todos vocês juntos, apoiando-se mutuamente. Na sala de visitas da penitenciária estadual, Marina encarava o pai através do vidro. Humberto Lacerda, apenas uma semana após sua prisão, parecia ter envelhecido anos. O terno elegante dera lugar ao uniforme laranja, e sua postura autoritária desmoronara completamente. Como você está? Perguntou ela, a voz neutra, ainda processando os sentimentos contraditórios que a consumiam. Sobrevivendo, respondeu ele. Os advogados dizem que posso pegar até 30 anos. Provavelmente não sairei daqui. Marina assentiu, sem oferecer falsas esperanças. Vim para dizer que assumi o controle das empresas. Estou desfazendo os esquemas que você montou, devolvendo o dinheiro desviado. Haverá consequências financeiras sérias, mas é o certo a fazer. Humberto não demonstrou surpresa. Sempre soube que você era melhor do que eu. Tem a força moral da sua mãe. A menção à falecida mãe de Marina, que morrera quando ela tinha apenas 5 anos, a pegou desprevenida. Você nunca fala dela. Ela teria me impedido, disse Humberto. Seu olhar perdido em memórias. Se estivesse viva na época do incêndio, ela teria visto através das minhas mentiras, como sempre fazia, talvez tudo tivesse sido diferente. Marina estudou o rosto do pai, buscando o homem que admirara durante toda a sua vida. Por que, pai? Por que todo esse mal? Só por dinheiro? Humberto riu amargamente. No início, sim. Depois, foi medo. Medo de perder tudo, de ser exposto. Um erro levou a outro, depois a outro. O incêndio foi o ponto sem retorno. E as crianças, por que salvá-las, apenas para abandoná-las? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Humberto ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que não responderia. Não sei explicar, disse finalmente. Naquele momento, vendo aqueles bebês, foi como se algo dentro de mim despertasse. Uma humanidade que eu não sabia que ainda possuía. Não pude deixá-los morrer, mas também não pude enfrentar o que havia feito. Marina assentiu, não exatamente perdoando, mas começando a compreender a complexidade moral do homem à sua frente. Vou me casar com Rafael, anunciou, mudando de assunto. Quando tudo isso se acalmar, uma sombra de surpresa passou pelo rosto de Humberto. Mesmo depois de tudo, nosso amor não tem nada a ver com os erros do passado, nem com suas ambições para a fusão das empresas. Por um breve momento, o velho Humberto ressurgiu, calculista, avaliando vantagens, mas logo desapareceu, substituído por uma expressão de genuína rendição. Seja feliz, Marina. É tudo que posso desejar para você agora. De volta à mansão da praia, Felipe encontrou Luana sozinha na beira do mar, os pés descalços na areia, o anel de esmeralda refletindo os últimos raios do sol poente. Sempre me perguntei sobre minhas origens, disse ela quando sentiu a presença do irmão. Quem eram meus pais? Por que me abandonaram? Imaginei 1000 cenários diferentes, mas nunca algo assim. Felipe sentou-se ao lado dela. É quase inacreditável, não é? Se não tivéssemos seguido aquelas pistas. Se você não tivesse guardado o anel, ainda estaríamos procurando respostas, completou Luana. Ou talvez já tivéssemos desistido. Uma brisa suave soprou do oceano, trazendo o cheiro de sal e possibilidades. Os 2 irmãos permaneceram em silêncio confortável, dividindo um momento que parecia fora do tempo. Um momento que conectava o passado doloroso ao futuro incerto. Mas cheio de esperança. O que acontece agora? Perguntou Luana finalmente. Com todos nós. Felipe considerou a pergunta. Paulo quer nos dar participação nas empresas Montenegro. Ofereceu a mim e a você partes iguais às de Rafael. Luana ergueu as sobrancelhas.
E o que você disse? Que precisamos de tempo. Que não estamos procurando herança ou compensação financeira. Exatamente, concordou Luana. Buscávamos identidade, não fortuna. Felipe sorriu, admirando como ainda conseguiam pensar de forma tão semelhante, mesmo após terem seguido caminhos tão diferentes na vida adulta. No entanto, ele tem razão em uma coisa. Somos Montenegro, por direito de nascimento. Luana girou o anel em seu dedo, pensativa. Acho que precisamos redescobrir o que isso significa, para nós, nos nossos próprios termos. Ao longe, viram Paulo e Rafael caminhando na praia, aproximando-se lentamente. 4 pessoas, unidas pelo sangue, separadas pela tragédia, e agora tentando reconstruir algo que nunca tiveram realmente a chance de vivenciar. Uma família completa. Sabia que ele continua trabalhando como médico, comentou Paulo para Rafael, apontando para Felipe enquanto se aproximavam. Recusou-se a abandonar seus pacientes no hospital público. Mesmo com tudo isso acontecendo, Rafael sorriu. E Luana está considerando usar sua parte na indenização para abrir um centro de apoio para crianças de orfanatos. Paulo olhou para seus filhos com inegável orgulho. Independentemente das circunstâncias que os separaram, cada um deles havia se tornado alguém admirável à sua própria maneira. Quando os 4 se reuniram na areia, o sol já havia desaparecido no horizonte, deixando o céu tingido de púrpura e laranja. Um novo dia se aproximava. Um dia em que, pela primeira vez em 25 anos, a família Montenegro estaria completa. Acho que sua mãe estaria orgulhosa, disse Paulo suavemente. De todos vocês, de nós, corrigiu Luana, incluindo-o no círculo de sua aprovação. Felipe olhou para o anel de esmeralda no dedo da irmã, a joia que servira como ponte entre mundos separados, entre vidas que nunca deveriam ter sido divididas. Ela nos reuniu, disse, repetindo as palavras que Paulo pronunciara dias antes. De alguma forma, através do tempo e da distância, ela encontrou um caminho de volta para nós. E ali, à beira do oceano, sob o céu estrelado que começava a se revelar, 4 pessoas ligadas pelo sangue, separadas pelo destino e reunidas por um anel de esmeralda, deram os primeiros passos genuínos como a família que sempre deveriam ter sido. 1 ano depois, as instalações da recém-inaugurada Fundação Lívia Montenegro ocupavam um elegante prédio histórico restaurado no centro da cidade, no amplo salão principal, decorado com fotos de crianças sorridentes e painéis coloridos. A cerimônia de inauguração reunia figuras importantes da sociedade, autoridades e, principalmente, os responsáveis por transformar uma tragédia em um novo começo. Luana Montenegro, impecável em um terno azul marinho, observava com satisfação o resultado de meses de trabalho intenso. Ao seu lado, Felipe ajustava a gravata, ainda desconfortável com eventos formais apesar de 1 ano inteiro de exposição à alta sociedade. Nervosa? Perguntou ele, notando como a irmã girava instintivamente o anel de esmeralda em seu dedo. Um hábito que mantivera ao longo da vida, agora carregado de novos significados. Um pouco, admitiu Luana. Ainda parece surreal tudo isso. O tudo isso a que se referia ia muito além da fundação que estavam inaugurando. Era a completa transformação de suas vidas desde aquela tarde na igreja, quando interromperam um casamento e desenterraram segredos enterrados por 1/4 de século. Paulo aproximou-se dos filhos, apoiando-se levemente em uma bengala, consequência de um pequeno AVC sofrido 6 meses antes, do qual se recuperava gradualmente. Está na hora, disse ele, o orgulho evidente em sua voz. Os jornalistas já estão posicionados. Rafael e Marina juntaram-se ao grupo, de mãos dadas. O casamento deles, realizado em uma cerimônia íntima 3 meses após o escândalo, simbolizara para muitos o início da cicatrização das feridas abertas pela revelação da verdade. Dona Matilde acabou de chegar, informou Marina. Está sendo acomodada na primeira fila conforme solicitado. A antiga governanta dos Lacerda tornara-se uma aliada improvável na reconstrução das famílias. Seu testemunho havia sido crucial no julgamento de Humberto, e sua relação com Marina, agora mais maternal do que nunca, ajudara a jovem a enfrentar a dura realidade sobre seu pai. Os 5 caminharam juntos até o palco montado no centro do salão,
Uma fotografia ampliada de Lívia Montenegro dominava o fundo, seu sorriso sereno pairando sobre a assembleia como uma bênção silenciosa. Luana foi a primeira a tomar o microfone, enfrentando as câmeras e flashes com a mesma determinação que a caracterizava desde criança. Bem-vindos à inauguração oficial da Fundação Lívia Montenegro. Começou, sua voz firme preenchendo o salão. Muitos de vocês conhecem nossa história através das manchetes e reportagens do último ano. A história de uma família separada por um crime, de irmãos que cresceram como estranhos e de uma verdade que permaneceu enterrada por 25 anos. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando brevemente os de Felipe, que assentiu encorajadoramente. Mas hoje não estamos aqui para falar do passado. Estamos aqui para construir um futuro. A Fundação Lívia Montenegro nasce com uma missão clara: garantir que nenhuma criança em situação de abandono ou vulnerabilidade fique sem apoio, sem educação e sem a chance de descobrir seu verdadeiro potencial. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto Luana passava o microfone para Marina, que agora dirigia as empresas Lacerda com uma visão completamente reformulada. Como parte do nosso compromisso com essa missão, anunciou Marina, as empresas Lacerda estão transferindo oficialmente 30% de suas ações para a Fundação, garantindo um fluxo constante de recursos para os próximos programas. Este é apenas o primeiro passo de nossa reestruturação ética e de nosso compromisso com a justiça social. O gesto de Marina ia muito além de uma simples doação corporativa. Era sua forma pessoal de reparação. Uma tentativa de transformar o legado manchado que herdara em algo que pudesse, eventualmente, trazer mais bem do que mal ao mundo. Rafael tomou o microfone em seguida, seu braço envolvendo a cintura de Marina em um gesto de apoio silencioso. O Grupo Montenegro tem o orgulho de anunciar que igualará a contribuição das empresas Lacerda. Além de comprometer-se com a construção de 10 novos centros de apoio à criança em regiões carentes do país nos próximos 5 anos, mais aplausos preencheram o salão. Paulo observava seus 3 filhos e sua nora no palco. Um nó na garganta. Jamais imaginara, nos anos sombrios após o incêndio, que algo tão positivo pudesse emergir de tanta dor. Quando Felipe se adiantou para falar, o silêncio foi imediato, como médico respeitado antes mesmo das revelações. Sua presença à frente da área de saúde da Fundação agregava credibilidade ao projeto. Nossa fundação terá 3 pilares fundamentais: educação, saúde e cidadania. Crianças de orfanatos e abrigos em todo o país receberão acompanhamento médico e psicológico contínuo, além de mentoria educacional e apoio jurídico para garantir que seus direitos sejam respeitados. Ele olhou diretamente para Dona Matilde na primeira fila, a idosa com lágrimas nos olhos, antes de continuar. Também estabeleceremos um programa pioneiro de rastreamento familiar, utilizando tecnologia de DNA e bancos de dados integrados para tentar reunir crianças separadas de suas famílias biológicas por circunstâncias adversas. As palavras de Felipe tocaram muitos corações na plateia. A história dos gêmeos Montenegro, separados ao nascer e reunidos apenas décadas depois, havia capturado a imaginação do país inteiro. O drama familiar tornara-se um símbolo de esperança para muitas famílias separadas. Por fim, Paulo Montenegro ergueu-se com certa dificuldade, apoiando-se em sua bengala, para dizer algumas palavras. Seu cabelo, agora completamente branco, contrastava com a vitalidade em seus olhos. Há 1 ano, eu acreditava que minha vida estava próxima do fim, disse, sem rodeios. Havia construído um império financeiro, mas vivia assombrado por fantasmas do passado, por uma perda que nunca consegui superar completamente. Então, em um único dia, tudo mudou. Ele olhou para Felipe e Luana com imenso carinho. Descobri que meus filhos, que acreditei terem partido com sua mãe, estavam vivos, que por um milagre que não consigo explicar racionalmente, haviam encontrado seu caminho de volta. E mais que isso, haviam se tornado pessoas extraordinárias, com ou sem o nome Montenegro. Sua voz embargou ligeiramente. Esta fundação leva o nome de Lívia, minha primeira esposa e mãe desses 3 jovens incríveis. Uma mulher cuja integridade e busca pela verdade acabaram custando sua vida, mas cujo legado agora será eternizado através do bem que faremos a milhares de crianças. Quando a cerimônia formal terminou
e os convidados circulavam pelo salão, degustando canapés e contemplando os painéis informativos sobre os projetos da fundação. Felipe encontrou Luana em um canto mais tranquilo, observando pensativa a foto ampliada de sua mãe. "No que está pensando?" perguntou, entregando-lhe uma taça de champanhe. "Em como as coisas se conectam", respondeu ela. "Se não fosse por este anel..." Ela ergueu a mão onde a esmeralda brilhava. "Nada disso teria acontecido. Teríamos continuado nossas vidas separadas, sem nunca saber a verdade." Felipe assentiu. "Falei com o laboratorista que analisou o compartimento secreto. Ele disse que Lívia deve ter modificado o anel para esconder os microfilmes naquela mesma noite, talvez pressentindo o perigo. Ela nos salvou 2 vezes", concluiu Luana. "Primeiro, escondendo as provas que eventualmente incriminariam Humberto. Depois, assegurando que o anel permanecesse comigo como um fio invisível ligando passado e futuro." Do outro lado do salão, Paulo conversava com Matilde. Ambos representantes de uma geração que vivenciara os eventos trágicos de perto, Rafael e Marina recebiam convidados importantes, seus rostos refletindo a seriedade com que encaravam suas novas responsabilidades. "Você sabe o que descobrimos nos microfilmes, além das fraudes de Humberto?" perguntou Felipe, baixando a voz. "Evidências de um esquema muito maior, envolvendo outras famílias importantes. A investigação ainda está em andamento, sigilosa, mas em breve virá à tona." Luana absorveu a informação com um suspiro. "Então não acabou. Talvez nunca acabe completamente", respondeu Felipe. "Mas agora estamos juntos para enfrentar o que vier." A festa continuou pela noite adentro, celebrando não apenas a inauguração de uma fundação, mas o renascimento de uma família que se recusara a permanecer nas cinzas do passado. Quando finalmente se despediram dos últimos convidados, os 5, Paulo, Felipe, Luana, Rafael e Marina, permaneceram por um momento silencioso diante da fotografia de Lívia. "Ela estaria orgulhosa", disse Paulo suavemente, "de todos nós." Luana tocou o anel de esmeralda uma última vez, antes de saírem. Um gesto que se tornara quase uma bênção. Uma conexão com a mãe que nunca conhecera, mas cujo legado agora carregava adiante. Não apenas no nome ou no sangue, mas nos valores que, de alguma forma misteriosa, haviam sobrevivido ao fogo e ao tempo, florescendo em uma nova geração. O anel que um dia escondeu segredos agora simbolizava algo completamente novo. Não mais uma chave para o passado, mas uma promessa para o futuro.